Deus, eu acredito que uma vez que a gente alinhe as nossas questões emocionais com as liberações sistêmicas, o sucesso é um lugar possível e basta a gente fazer o que se requer. Basta a gente fazer o que se requer. Hoje, gente, nós temos um conhecimento bem profundo aqui. Porque eu resolvi falar sobre isso com vocês? Porque a maioria de nós temos referências erradíssimas sobre a palavrinha sucesso, né? A gente às vezes tem um monte de julgamento sobre essa palavra, não sabe nem do que se trata, né? Tá em lealdade sistêmica com questões familiares. Lá na nossa família, sucesso era uma coisa que tinham crenças muito limitantes com relação ao sucesso, que sucesso era para se aparecer, aparecido sem ser querido. E não é só isso, o sucesso não é só aparecer, né? Parece que é, a gente fazer sucesso, a gente aparecer, mas não é só isso, né? O sucesso, a palavra sucesso, ela tem origem do latim e significa entrada, abertura, aproximar-se. E vocês que seguem aqui meus conteúdos, têm visto já 2, 3, 4 meses aqui, vocês viram que eu sempre falo de crenças de aproximação e crenças de afastamento. Valores de aproximação, valores de afastamento. Eu falo isso. Que se a gente for criando a nossa vida a partir de valores de afastamento, a gente vai ficar em círculo. Nunca vai chegar em lugar nenhum. E se a gente for criar a nossa vida a partir de crenças de afastamento, a vida vai ficar assim. Eu chego lá e volto. Eu chego lá e volto. É igual um ioiô. Eu dou um passo para frente e 2 para trás. E quando a gente cria a nossa vida a partir de crenças e valores de aproximação, eu vou em direção àquilo que eu quero. Olha lá. E não me afasto do que eu não quero. Eu vou em direção àquilo que eu quero. Então eu achei muito, muito legal, sabe? Essa questão aqui do sucesso ser entrada, abertura e aproximar-se. Então, o sucesso é a gente se aproximar daquilo que a gente quer. Então, o sucesso é abertura, você se abrir para aquilo que você quer. O sucesso é você se permitir a entrada de coisas boas e novas na sua vida. Olha que legal. Olha como a gente jamais entenderia o sucesso dessa maneira. A gente acha o sucesso uma coisa fútil, muita gente acha. Então a gente tem essas crenças. A gente tem essas coisas de achar, não, depende do que a gente aprendeu como sucesso, a gente nunca tem essa percepção de sucesso. Como abertura, como aproximar-se de algo, como entrada. A gente vê o sucesso como algo que fútil. Olha que loucura. E aí, como é que a gente vai chegar no sucesso se a gente julga e acha uma coisa fútil? Então, quando mergulhamos nesses significados que são mais profundos, temos novas referências a partir disso, né? Aí a gente não fica naquelas referências que a gente aprendeu da nossa casa, no nosso programa, ou de quando a gente ainda era criança e não entendia. Então, as referências, quando a gente tem novas referências, quando a gente amplia o nosso olhar, para olhar o que realmente o sucesso quer dizer, a gente pode acessar, a gente pode receber, porque quando a gente está no julgamento, a gente não pode receber. Não pode receber sucesso, não pode receber ajuda, não pode receber nada. Então, gente, anota isso aí. É bem importante o que eu estou falando. Então, um olhar ampliado, um olhar mais amplo, não um olhar limitado, não um olhar julgador, mas um olhar mais ampliado, né? Uma nova percepção do que o sucesso é. Trazem novos níveis de consciência, ou seja, você se abre para coisas novas, você se abre para realmente deixar essas coisas entrarem na sua vida. Olha lá, sucesso entrada, sucesso aproximar-se. E daí faz o que se requer e o resultado é a conquista. A conquista do quê? Do seu sucesso. Então, sucesso, gente, não é aquela coisa de terninho, de dinheiro, disso, daquilo. Sucesso é você estar bem em todas as áreas da sua vida. É você cada vez mais conseguir, conquistei um sucesso aqui, então eu vou buscar aqui.
Eu conquistei aqui, então são vários pilares da nossa vida. O sucesso na família, o sucesso como mãe, o sucesso como esposa, o sucesso como empresária, o sucesso como empreendedora, o sucesso com você, com seu corpo, com seus cuidados diários, o sucesso de se sentir prioridade para fazer o que se requer para você ficar bem. Lembra que eu falei ali em cima? Que é fazer o que se requer para conquistar o... Então, um olhar ampliado, né? Uma nova percepção, novos níveis de consciência. Isso faz, e fazer o que se requer, resultado. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, se você tá com problemas com peso, com problemas e você quer ter sucesso nessa questão de emagrecer, de ter um corpo mais gostoso, que você olha, gostoso no sentido de se olhar e gostar de você, de se sentir bem com o corpo que você vê lá no espelho, né? Quando você vai e olha para isso de um jeito mais ampliado, não fica limitado, falando, é difícil, é complicado, eu não consigo, lá. Você vai para realmente uma nova percepção de que isso é saúde, de que isso é qualidade de vida, de que isso é mudança da forma de você viver. E não só comer para emagrecer. É o estilo de vida, é uma coisa mais ampla. É disso que eu estou falando de sucesso. Teus níveis de consciência vão mudando. E aí? Você pode realmente fazer o que se requer para você acessar o sucesso nisso. Acessar o sucesso no quê? No seu corpo, por exemplo. E eu vou falar de níveis profundos aqui, mas eu só estou agora, gente, contextualizando sobre sucesso para a gente trazer novas referências, para a gente perceber de outra maneira. Porque senão a gente fica limitado no nosso julgamento, na nossa percepção limitada das coisas. E falando em ampliar a consciência, até hoje, as vagas da imersão Acesso ao Sucesso ainda estão abertas. E você ainda pode aproveitar. Eu estou imaginando os meus alunos daqui 2 meses, sabe? Daqui 2 meses, começa agora dia 16, tem um monte de gente lá já. A gente já tem uma baita de uma turma, graças a Deus. E agora, no dia 16, começa as aulas, né? Começa as liberações sistêmicas, nós vamos ter a aula do dia 16, depois uma liberação sistêmica. São 4 encontros de conhecimento cognitivo e 4 encontros de liberações sistêmicas. Então, meu Deus, aquela história do trem tá partindo, que eu postei hoje lá, o trem tá partindo, nas últimas chamadas, afinal, 2024 tá no Havaí. Lembra que vocês viram isso hoje lá nos meus stories? Afinal, 2024 tá no Havaí. A hora que eu vi isso aí, falei, gente, 2024 tá aí. Tá aí, nós já estamos em agosto. E já daqui a pouco é meados de agosto. E daqui a pouco é setembro, outubro, novembro. E já acabou tudo, né? Então, o programa que vocês vão receber se vocês entrarem no Acesso ao Sucesso é maravilhoso. É maravilhoso. E vai trazer exatamente isso. Essa ampliação desse olhar que você pode ter. Essa forma de olhar de um outro conceito, de um jeito diferente para a sua vida, para as suas questões. Essa nova percepção que você vai ter das suas vidas, da questão que você traz. Porque enquanto você estiver olhando por esse prisma, você não vai sair do lugar. Porque essa lente que você vê faz toda a diferença. Então, esses outros níveis de percepção que você vai ter, por essa ampliação que as liberações sistêmicas vão trazer, que o conhecimento vai trazer essa ampliação desse olhar para você, vai trazer, boa noite Silvia Barbosa, seja muito bem-vinda. Então, e você fazer o que se requer para isso, você vai com certeza chegar num outro nível de consciência. E aí o resultado, gente, é só correr pro abraço. Mas é fácil? É assim? Não é, né, gente? Tem que ter comprometimento. Tem que fazer o que se requer. E daí, gente, como é que vocês estão aí? Estão entendendo? Estão tudo comigo aqui? Então, gente, quem ainda não entrou, quem ainda não ingressou no programa, quem aí já tá no programa? Fala eu. Quem ainda não ingressou, ingressa no programa, no link da minha bio, ou me chama no direct, chama a minha equipe no direct assim que acaba a live. Boa noite, Cristina Menezes.
A Silvia tá realmente no programa, né, Silvia? Oba, como pode melhorar? Então, gente, ainda tem bônus para quem não se inscreveu, tá? Tem bônus disponíveis ainda. Então vão lá, me chame no direct, me pergunte, tem pagamento inteligente que não vai comprometer o seu cartão. Não conhece o Acesso ao Sucesso? Bruno Nascimento Franco, vá, mas menino, entra lá na minha bio e depois fala comigo. Fala comigo então depois da live que eu conto tudo pra você e te mando o link pra você ver que tem tudo explicado, todo o programa, tudo direitinho. O Acesso ao Sucesso é um programa maravilhoso que deu muito, muito certo a primeira turma e agora nós já estamos com uma turma imensa, uma turma grande, já tá todo mundo animado para começar. Então a gente tá... dia 16 começa, Bruno, então vai lá e dá uma olhada. A Lia também tá no programa, olha lá, vai chegando gente do programa aqui, olha que legal, como pode melhorar. Então presta atenção nisso, gente. Acabamos de ver o significado do sucesso, que a gente nem sabe o que é. Então quando a gente amplia, né? Então o que eu fiz? Eu mapeei 3 faces do sucesso pra gente falar aqui e aprofundar, né? Então vamos falar da primeira face do sucesso. A primeira eu vou explicar porque Bert fala que o sucesso vem da mãe. Vocês já viram a frase que Bert fala? Que o sucesso vem da mãe? O sucesso tem a face da mãe? É isso que o Bert fala. E eu vou explicar por que o Bert fala que o sucesso tem a face da mãe. Ele fala que o sucesso tem a face da mãe porque o nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. Quando a gente estreia nessa vida, porque é uma estreia, né? Porque nós que viemos para fazer sucesso e que estamos nesse acesso ao sucesso, a gente não nasceu, a gente estreou nessa vida. A gente veio aqui para fazer a diferença. Esse é o meu propósito, fazer a diferença e levar você comigo. Levar você comigo para fazer a diferença também. Então, gente, o nosso primeiro sucesso é o nascimento. Vocês sabiam que o primeiro sucesso da gente é o nascimento? Então, dentro do pensamento sistêmico, Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, ele trouxe o primeiro sucesso como nosso nascimento. E o nascimento, a forma que você nasceu, a amamentação, as 6 primeiras horas de vida vão ditar o sucesso da sua vida. Olha que loucura. Essa é a primeira face do sucesso. Gente, por isso que eu digo que o sucesso é um acesso. Porque enquanto você não liberar estas questões de nascimento, gestação, amamentação, as 6 primeiras horas de vida, que pode ser traumatizante. Hoje mesmo eu fiz uma mentoria e a pessoa nem imaginava, era uma médica que eu estou fazendo mentoria, e ela nem imaginava que ela tinha uma culpa imensa. Uma culpa imensa. Por quê? Porque a mãe dela entrou em trabalho de parto e ficou 24 horas em trabalho de parto e teve que fazer uma cesariana. Então, você nem imagina por que você não faz sucesso. Se bem que ela é uma mulher que é bem sucedida, mas tem outras questões, né? Que foi aonde ela veio me buscar na mentoria. Então, gente, é importante saber que o sucesso, nesse momento principal do nascimento, é imprescindível. O filho, quando sai do ventre da mãe e em direção ao peito da mãe sugar a vida, que vai sair aquele colostro, que é o primeiro líquido que a criança suga, ela está sugando a vida. Ali a criança toma a vida, ali o bebezinho toma a vida. E quando eu faço mentoria, eu faço muito trabalho de renascimento, de regressão com renascimento, para a pessoa ressignificar essa sensação. Porque muitas vezes a pessoa está totalmente desconectada disso num trauma danado. Então, quando você ressignifica isso e pode nascer, estrear, como eu digo, você vem numa outra postura para a vida. Você tem a força da vida. E também é da mãe. A mãe é relacionamento, mãe é relacionar-se. Mãe é conexão afetiva. Mãe é conexão afetiva. Então, relacionamento igual mãe.
Relacionamento igual vida. Quem tem questões com relacionamento, necessariamente tem questões com mãe. Claro que eu não digo que 100%, porque cada caso é um caso, mas a grande maioria, Bert disse isso, que mãe é igual relacionamento. Por quê? A conexão afetiva é a mãe. A mãe traz pra gente o feminino. Se a gente não toma nossa mãe, nós não podemos tomar o feminino. Nós não temos como tomar o feminino do pai. O pai ensina o menino a ser masculino. E nos ensina o masculino em nós também. Por quê, gente? Porque nós temos masculino e feminino, né? Tem mulheres despolarizadas? Lógico que tem. Tem homens despolarizados? Claro que tem. O que é um homem despolarizado? O que é uma mulher despolarizada? Um homem despolarizado, gente, é um homem fraco, é um homem que não tomou a força do masculino do pai. Ele ficou na esfera da mãe e não tomou o masculino do pai. Geralmente porque tomou as dores da mãe, então não foi lá tomar a força do pai. Ficou lá na esfera da mãe, só tomou o feminino e aí ele é um cara muito mais levado para essas, muito mais frágil, fraco. Não tem a força do masculino, porque pai é mundo externo, pai é pernas para a vida, pai é ir lá pro mundão fazer. Por isso que eu digo que o sucesso é um acesso. Porque se você não toma sua mãe e o feminino e o seu pai e o masculino, você fica impedido de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de ter uma bela carreira, de ter bons relacionamentos. Porque se mãe é relacionamento, pensa como é que é. Vocês sabiam disso? Que mãe é relacionamento? Vocês sabiam disso? Que mãe é carreira? Que mãe é sustento? A mãe traz o dinheiro e quem fica o dinheiro é o pai. A mãe, se a gente tem uma mãe em paz dentro de nós, gente, e não é a mãe externa, a mãe lá fora, tá? É a imagem interna de mãe. Porque eu tenho imagens que eu guardo dentro de mim. Estas imagens que são a questão. Eu tenho que estar em paz com essas imagens. Porque se eu não tomar a força do pai, se eu não tomar a vida da mãe, eu fico com essas imagens todas conturbadas dentro de mim. E eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, mas a minha evolução. Olha lá, que chance eu tenho de ter sucesso, de ter uma boa vida, de ter bons relacionamentos, sucesso no relacionamento, sucesso financeiro, sucesso como mulher, sucesso como homem, sucesso com o meu corpo, sucesso em todas as áreas. Tá dando para entender? Então, quando eu fico em paz com essas energias dentro de mim, pai e mãe, eu posso estar em paz para a vida. Eu vou em paz para a vida. E vou com a força do pai, que é mundo externo, e vou com o centramento da mãe, que é mundo interno. Então, o meu emocional fica melhor. Forte, bem trabalhado, eu não sou mimizento, eu não sou cheio de problema. E eu tenho força para ir para o mundo externo, porque eu tomei meu pai também. Sol, gente, e aqui, gente, não é pra gente ficar julgando pai, julgando mãe, falar, ai meu Deus, vem esse povo aí, sistêmico, que fala, ai minha mãe foi isso, meu pai foi aquilo, Gente, eu sei que é desafiador. Eu não vou falar que eu não sei. Eu sei que tem relações com os pais que são muito desafiadores. Como terapeuta, como consteladora, eu vejo cada coisa, mas assim, é dentro de você. É você, o que você faz com isso. É como você se relaciona com isso. Dá pra entender? Mas Sol, minha mãe, sabe, a gente fala... Tem gente que chega pra mim e fala assim, ai, a minha mãe não me ama, ela não me vê, ela não me trata bem, ela é narcisista, é isso, é aquilo. Gente, eu sei, como eu falei, que é desafiador. Eu sei que é desafiador. Mas você não precisa conviver com a sua mãe o tempo todo, mas você precisa estar em paz com essa parte de 50%
que é pai, e 50% que é mãe em você. Para que você possa tomar a vida, tomar a força da vida. É desafiador e libertador, Elaine, exatamente. É desafiador por um lado, claro que é. Mas é libertador. O que você faz com o que fizeram com você faz toda a diferença. Não é sobre você ficar vítima dessa história para sempre e não ter sucesso, e não ter relações boas, e não ter nada disso. Então você vai deixar isso te definir o resto da vida. É difícil? É difícil, mas temos que trabalhar, vencer esse desafio, e é por isso que nós temos aí o acesso ao sucesso. É justamente por causa disso que eu criei esse curso. Porque é desafiador. E quando a gente compreende, é desse lado que a Elaine está falando aí. É libertador. Libertador se você compreende isso. Olha que loucura. Uma coisa que pode me aprisionar ou me libertar. Me liberar. Por quê? É o que eu falei. O sustento vem da mãe, né? O algo mais vem do pai. Então, se eu tenho pai em paz dentro de mim, se eu tenho mãe em paz dentro de mim, a minha vida pode ir em paz. E eu estou com o meu emocional mais fortalecido. Eu estou com o meu emocional, eu não fico esperando de fora. Eu vou fazer o que se requer. Igual aqui. E aí, eu não aprendi isso. Então, eu vou aprender. Vou fazer liberações lá no Acesso ao Sucesso. Justamente para isso. Para eu poder acessar essas coisas que eu nem sabia que existia só. Nem fazia ideia que era por aí que o negócio pegava. Mas é por aí que o negócio pega. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vou ver se dá para vocês ouvirem. Eu vou ver aqui, peraí. Deixa eu colocar e vou ver se vocês conseguem ouvir. Isso daqui, ó. Como Deus muda os seus... Peraí, só um pouquinho. Ver se eu consigo. Uma terapia no final do ano passado, porque eu tava de algum momento assim revivendo algumas coisas da minha infância, minhas adolescência, que foram muito difíceis. Muito essa questão mesmo da família que eu vim, da forma como foi, tipo, eu ficava, meu pai não é uma pessoa normal, um médico, porque minha mãe não é uma pessoa normal, sabe? Eu ficava essa questão de tentar me adaptar à sociedade e tal. Nessa terapia, em determinado momento, fechei o olho assim, e aí eu me vi numa mesa de pôquer. Assim, um jogo, eu recebi 2 cartas muito fracas. E aí eu falei, cara, mas não vou desistir, vou ficar no jogo. Quando abriu as 5 cartas, eu ganhei, eu fiz um flash. Porque, na verdade, não importava a carta que eu tinha começado, mas a forma como o jogo foi abrindo. E eu entendi que eu só posso ser o Alok porque eu sou filho exatamente desse pai e dessa mãe. E que foi essas 2 cartas, teoricamente eram fracas, fez eu ganhar esse jogo. Que legal. Então, naquele insight, pra mim, resolveu todos os meus problemas da infância. Às vezes a gente quer ficar olhando muito pro lado ali, mas a sua história é a sua história, né? Deu para vocês entenderem? Deu para vocês ouvirem? Vocês ouvirem o que a Alok falou? E o que ele falou? Ele falou que quando ele foi fazer uma terapia, ele chegou lá e ele fechou os olhos e foi se concentrar e recebeu 2 cartas num jogo de pôquer. E nessas 2 cartas eram 2 cartas muito fracas. E ele resolveu não jogar. Ele resolveu jogar, mesmo com as cartas fracas. E quando abriu as 5 cartas, ele acabou... É isso que eu ia falar. É exatamente isso, gente. Exatamente isso. Ele fez um flash. Então, ele é exatamente o que ele é. Ele é o Alok, porque ele é o filho daquele pai e é o filho daquela mãe. Você é quem você é, porque você é filho desse pai e filho dessa mãe. Mas o que você decide fazer com as questões que aconteceram na sua vida na infância? O que você escolhe? Resolver, arregaçar as mangas, fazer o que se requer e falar, vamos lá, eu vou resolver isso? Ou eu vou jogar as cartas fora e sofrer o resto da minha vida? Então, gente, essa questão, eu adorei esse vídeo do Alok, porque é exatamente isso que o pensamento sistêmico prega. É isso que Bert prega. Que não, as cartas que você pegou, ser fraco ou não ser fraca, não vem ao caso.
Como você vai jogar o jogo? Que fim pode ter isso? E aí? O que você vai fazer com o que você recebeu? Se reclamar a vida inteira ou falar, cara, realmente eu posso fazer diferente aqui. E a segunda face do sucesso, essa é a primeira face que eu acabei de falar. Então a segunda face que eu percebi é que eu fiz lá, que eu compilei o método do acesso ao sucesso, foi por causa disso, gente. Por causa de tudo isso que eu tô falando hoje para vocês. Eu cheguei nestas conclusões todas. Que se a gente não resolver questões que a gente precisa resolver, se a gente não deixar as questões para trás e não fazer algo com isso, a gente não vai sair do lugar. E aí? Então, eu acredito que uma vez que a gente alinhe a nossa vida com liberações sistêmicas, o sucesso é um lugar muito possível. Aliás, o sucesso, o dinheiro, o sucesso com dinheiro, o sucesso com trabalho, o sucesso como empreendedor, o sucesso em todas as áreas da sua vida. Você ser uma pessoa próspera realmente. Essas liberações sistêmicas, sabe, você vai trazer uma clareza, uma liberação, um lugar para você que você nunca na vida imaginou que pudesse viver. Você vai dizer, antes de uma constelação, isso é impossível, como uma aluna minha falou. Sol, você é louca, isso é impossível. Depois que a gente fez as liberações, aquilo aconteceu em 2 dias na vida dela. Aí eu disse para ela, viu, o impossível acontece quando a gente libera. Por quê? Porque não é mágica. É liberação sistêmica. É algo muito profundo. E aí com essas liberações, basta você fazer depois o que se requer para que você consiga fazer. Mas antes das liberações fica bem difícil. Eu sei porque eu vivi isso, gente. Eu vivi isso. E é por isso que eu criei o método. Então, agora a pergunta de $1 milhão, né? O que só é fazer o que se requer? O que é fazer o que se requer? Gente, é aprender a estar no lugar do adulto, comprometido, protagonista da sua vida, no controle dela, no bom sentido, não como um controlador, mas como alguém que conduz de forma acertada, sabendo para onde você vai, com maturidade, com comprometimento. E se a gente não entrar nesse espaço de adulto, e é isso que é fazer o que se requer, é arregaçar as mangas e falar, eu quero emagrecer. Então eu vou para esse lugar de adulto e vou começar a dizer sim para o que eu quero de fato, que é emagrecer. E não para as bobageiras que eu como todo dia. E dizer sim para acordar, aprender, buscar a habilidade que falta para eu desenvolver determinadas coisas, buscar o que preciso buscar, fazer o que eu preciso fazer para sair da onde eu estou, que eu não estou satisfeito com aquilo. Então, eu vou te contar um segredo, tá? Que você não sabe, né? Não sabia também. Eu só fui saber quando eu comecei a trabalhar com isso. E é por isso que eu criei o método. Sabe que todos nós, 95% de nós, estamos na criança. Os que não estão, é os que estão fazendo a diferença. A maioria de nós estamos na criança ferida e estamos aprisionados nas questões da infância. Nas feridas da infância, estamos infantilizados frente à vida. E estamos reclamando, estamos Quem de vocês aqui acha que isso é real? Que realmente a gente tá na criança. Que realmente a gente
fica preso nas nossas emoções, fica preso no nosso emocional fragilizado, nas nossas dores, nas nossas questões da infância, e não consegue sair dali, não consegue se comprometer de fato com o que você quer. Porque a maior traição que a gente faz não é o outro que faz com a gente. A maior traição quem faz com a gente é a gente mesmo. Quando a gente trai os nossos querer, sabe? Os nossos maiores sonhos. Eu quero isso, mas eu não faço. Então eu não quero tanto assim. Se eu quisesse de fato, eu ia lá e fazia. Então eu tô com alguma questão. Quando eu começo a trair a minha verdade maior, mais profunda, quando eu começo a me trair, daí a gente reclama que o outro nos trai. O outro nos trai porque a gente já se traiu há muito tempo. A gente já se abandonou há muito tempo, a gente já se deixou de lado há muito tempo. E a gente, na criança ferida, dolorida, sofrida, a gente não consegue conquistar nada, a gente só consegue reclamar, procrastinar. E reclamar, gente, é clamar 2 vezes por aquilo. Reclamar. Eu clamo por aquilo 2 vezes. Então aquilo que eu estou reclamando vai vir cada vez mais para minha vida. Porque eu reclamo. Ao invés de eu profetizar na minha vida, não, agora eu vou fazer o que se requer, agora eu me amo, agora eu posso, eu vou, eu me amo, eu me coloco em primeiro lugar, eu contribuo comigo, eu vou ter qualidade para entregar para os outros, qualidade de mim, porque não adianta a gente sair por aí, mal pra caramba, na criança, super mal, colocando os outros tudo na frente da nossa vida. Por quê? Qual é a qualidade que você entrega para essas pessoas? Na verdade, você se pendura nelas. Fica na codependência, fica no dependente emocional. E aí? É um passo para frente e 10 para trás, um passo para frente e 10 para trás. Por quê? Porque tem uma ordem. Não é de qualquer jeito. Não é assim. Por que eu cheguei à questão do acesso ao sucesso? Por que eu cheguei nesse curso? Porque eu cheguei e percebi tudo isso. Falei, gente de Deus, nós estamos todos na criança, nós estamos todos feridos, nós estamos todos dependentes, nós somos todos da dor. E a gente não consegue porque o nosso emocional está fragilizado, a gente está infantilizado, a gente não tem força. E aí? Aí eu fui buscar. E como é que a gente busca força? E da onde vem isso? E como a gente faz? Como a gente faz para sair dessa criança ferida? Como a gente faz para fazer o que a Elaine falou ali? Para fazer do desafio uma liberação? Não é fácil, mas é possível. Tem método. Tem jeito de fazer. E eu passei a vida inteira sem entender porque eu falava, meu Deus, exatamente, parece que estamos vivendo em uma esteira. Dá 2 passos e volta. Pá, e volta. Exatamente. Isso que a Jéssica falou aqui é comum para quando a gente está vivendo pautado em crenças e valores de afastamento. Eu fui descobrir isso e falei, caramba, isso é um baita de uma chave. Isso é ouro em pó. O que é crenças e valores de afastamento? Crenças e valores de afastamento, gente, eu faço o que faço, não para me aproximar do que eu quero, que é o que eu comecei falando no começo da live do sucesso aqui, que é me aproximar do que eu quero. Não. É para me afastar do que eu não quero. E é por isso, Jéssica, que parece que a gente vive numa esteira. Porque eu não quero ter sucesso para ser feliz, para poder viajar, entregar muito para os meus familiares, estar tranquilo na minha vida, poder ter a vida que eu sonhei, buscar, sabe, uma boa casa. Não. A gente quer ter sucesso, a gente quer ter sucesso financeiro, por quê? Para me afastar
da escassez. Meu Deus, eu tenho que pagar os boletos. Meu Deus, eu tenho... É por medo. Então, enquanto a gente criar a nossa vida por medo, enquanto a gente criar a nossa vida por crenças de afastamento, principalmente o medo, quem aí se identifica com isso, gente? Quando a gente estiver criando a vida por medo, a gente vai, faz um tanto, aí volta. Por quê? Porque ao invés de eu estar olhando lá na frente da minha vida e buscando algo que eu quero, eu fico voltando para algo que eu não quero, porque eu estou olhando para o problema e não para a solução. Faz sentido? Quem está comigo? Quem entendeu o pensamento? E tem muito a ver com o que a Jéssica falou mesmo. Porque a gente tem medo. A gente tem medo dos boletos, a gente tem medo das contas, a gente tem medo. Então a gente faz dinheiro porque a gente tem medo. E não porque a gente quer ser feliz. E não porque a gente relaxa. A gente tem um monte de crença limitante. A gente tem um monte de crença que limita a nossa vida. Então a gente aprendeu lá no programa familiar, lá no programa de mamãe, papai, desde que a gente era criança, né? A viver pautado no medo. No medo de passar fome, no medo de passar falta, no medo de não ter dinheiro, no medo de investir, no medo de arriscar, no medo de ser feliz, medo de tudo. Como é que no medo você vai criar prosperidade? Sucesso. Por quê? Porque tudo que você foca, cresce. E se você está com medo de ficar sem dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ficar sem dinheiro. Você está com medo de ficar sem emprego, você vai ficar como? Sem emprego. Você está com medo da escassez, você vai ficar como? Escasso. Vai ter o quê? E gente, medo da escassez, tá? Crenças de escassez e medo de escassez é uma coisa que deixa a gente preso na escassez, porque você não está olhando para a abundância. Uma crença de aproximação é a abundância. Então eu vou em direção à abundância, vou em direção ao sucesso, vou em direção à prosperidade. Agora, se eu faço o que faço por medo de escassez, eu estou presa na escassez. Se eu faço o que faço para me afastar da dor e não para me aproximar da felicidade, da alegria, da boa coisa, sabe? Estão entendendo, gente? Estão comigo? Fala sim, Sol. Tô sim. Então, se eu tô querendo me aproximar de algo legal, é para lá que eu vou. Mas se eu quero me afastar de algo, então qual é a crença que você está criando a sua vida? Qual é o valor que você está criando a sua vida? Valor de afastamento ou valor de aproximação? Por que você está querendo um relacionamento? Você está querendo um relacionamento para se afastar do quê? Da solidão, de ficar sozinha porque toda mulher lá na minha família já ficou. Porque eu quero criar um relacionamento porque eu tenho medo de ficar só. Porque todo mundo casou menos eu. Ou você quer um relacionamento para ser feliz, para ter alguém companheiro, para ter alguém legal do seu lado, uma pessoa que esteja em equilíbrio de trocas nas relações com você. Então é para lá que você vai. Agora, se você está criando por valores e crenças de afastamento, é para lá que você vai. Olha só. Eu tô criando um relacionamento para quê? Para me afastar do que eu não quero. Então, o que eu não quero na minha vida? Ficar sozinha. O que mais que eu não quero? Eu não quero ficar solteirona para sempre. O que mais que eu não quero? Eu não quero repetir o destino das mulheres da minha família, que todo mundo era assim. Eu não quero repetir o meu próprio destino. Misericórdia, Jéssica. Adorei essa misericórdia, Jéssica. Gente de Deus, pelo que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Para a gente se afastar do que não quer ou para se aproximar do que quer? Valores e crenças de afastamento seria também não querer repetir o destino dos pais? Lógico, Vitor, exatamente. Então, eu não faço o que eu faço para eu ser feliz, é que eu não quero viver igual meus pais viveram. Exatamente, o Vitor pegou no ar. Como pode melhorar? Valores e crenças de afastamento seria também não querer repetir o destino dos nossos pais, ou seja, excluir a forma que eles fizeram.
Quando você quer excluir algo, toda exclusão pede compensação. Você não tem que excluir, você tem que acolher. Do jeito que foi, como foi, dizer um grande sim para esses pais, falar, ó paizão, ó mãezona, valeu, até agora foi tudo jóia, vocês fizeram muito bem, gratidão, eu tô aqui, igual a Loki falou agora há pouco, né? Agora eu pego essas cartas aqui e faço diferente. Sol, não tenho essas habilidades ainda. Ué, faz o curso da Sol, vai lá e faz o acesso ao sucesso, né? E aí você vai aprender isso. E é isso que eu tava falando com a Jéssica aí, agora. E é isso que o Vitor falou, né? Então a maioria de nós ainda tá no lugar da criancinha achando que é adulto. É mole o que é mais. E nós precisamos sair da ilusão da criança. De querer a pílula mágica, de que tudo vai acontecer da noite pro dia. Não vai, gente. Vocês vão ter que fazer. Tem gente ainda esperando, tá? Requerendo algo dos pais. Esperando o quê? Na criança, requerendo um olhar, um abraço, algo que faltou lá. E eu consigo sair disso? Não. Se eu não liberar numa constelação familiar, ou não fazer alguma coisa para liberar essa criança, eu não saio do lugar. Não vai cair do céu. Realmente não vai cair do céu. Não vai. Então, falta habilidade para mim? Então eu vou lá e vejo a habilidade que falta. Eu preciso ter consistência no que eu faço. Não é um dia faz, um dia não faz, 3 dias faz, 2 dias não faz. Eu tenho que ter consistência, eu tenho que ter foco. Eu tenho que estar no adulto comprometido para fazer o que se requer, para fazer o que precisa ser feito, para eu conquistar o que eu quero. Senão eu estou traindo eu. Eu estou traindo eu, ninguém está. E isso, gratidão pelas origens, gratidão pelo destino, né? Eu agradeço tudo que foi como foi e agora eu faço um pouco diferente. Me libera, por favor, meus amores. E agora eu vou ficar diferente, vou fazer diferente, vou ter um relacionamento muito legal. Não é pra não ser igual dos meus pais. Tá tudo bem, o deles é deles. Quem que eu tenho que me meter lá? Eu sou pequeno, não tenho nada que me meter no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Deixa eles com o relacionamento deles. E faz o seu relacionamento ser algo diferente. Gostoso, bom, delicioso, tesético, saboroso. É para isso que você quer. Isso é uma crença de aproximação. Não é para se afastar de algo que você não quer. É para se aproximar do que você quer. Olha que delícia. A gente fica até molinho com uma coisa assim, não fica? Olha a diferença. Só que a gente não faz por quê? Por medo. Por medo. E por medo você não cria nada legal. Concorda comigo? Que por medo você não vai criar nada? A Sol tá brilhando. Obrigada, Vitor. Obrigada. Gente, eu realmente, sabe, eu me animo de falar sobre isso. Eu fico muito, muito vibrante mesmo, Vitor. Porque realmente, gente, não faz sentido, sabe? Então, eu cheguei aqui falei, cara, eu entendi qual que é a questão. Então, por que não fazer um método para as pessoas entenderem também? E encurtar esse caminho, assim. Porque assim, ó, eu vou falar. A gente sabe que tem os... Amanhã você tá fazendo tudo igual. Fala assim, cara, eu tô fazendo isso por quê? Porque eu quero me aproximar do que eu quero ou porque eu quero me afastar do que eu não quero? Por que eu faço isso? Faço isso para me aproximar do que eu quero ou para me afastar do que eu não quero? E aí, eu quero me aproximar de quê? Riqueza, ok? Vamos dizer. Amor. A gente já falou de relacionamento, né? Então, eu quero um relacionamento legal, então eu vou pra lá. Eu não fico olhando pra cá e falar, eu não quero que seja assim, eu não quero que seja igual deles, eu não quero que seja isso, eu não quero repetir os relacionamentos antigos, eu não quero repetir de novo. Já repeti, já fiz. Vou ficar preso lá e vou fazer de novo. Entendeu? Agora, cara, aprende a habilidade que necessita, ou libera o que precisa, ou cresce. Sai da criança, vai para o adulto, para poder se relacionar no homem, na mulher,
não no menino e na menina. Cura o homem, cura o menino e o homem emerge. Cure a menina e a mulher emerge. Cure o menino e o homem emerge. Cure a menina e a mulher emerge. Se nós estamos todos nas criancinhas, nós precisamos curar as nossas crianças, os nossos meninos, as nossas meninas, para emergir esses homens maravilhosos, essas mulheres maravilhosas, sabe? Ó, isso aí, ó, o Vitor tá sendo ótimo, ó. Eu já busquei a riqueza visando me afastar da pobreza. Olha aí. Claro que não dá, gente. Porque eu quero me aproximar da riqueza. Olhando para a pobreza, me diz como. Faz sentido alguma coisa aqui? Eu quero me aproximar de um relacionamento legal, de um relacionamento maravilhoso, olhando para os relacionamentos tóxicos, horrorosos, ou os relacionamentos que não foram do jeito que eu queria, e julgando o outro que veio antes aqui? Como? Me diga. Gostaria de saber. E aí fica igual a Jéssica fala, né? Parece que estamos numa esteira rolante. Anda 2 passos e volta, anda 2 passos e volta. Porque eu não posso estar querendo riqueza para me afastar da pobreza. Eu não posso estar querendo abundância para me afastar da escassez. Na verdade, eu olho para a escassez, eu olho para a pobreza, eu olho para os relacionamentos que eu não quero. Ao invés de olhar porque eu quero. Gente, pergunte o que você quer nessa vida. O que você quer? Você quer ser feliz? Tá. E o que requer para que eu seja feliz? Não me trair? Pegar na minha mão e não soltar nunca mais? Fazer o que se requer para isso? Então é isso que eu vou fazer. E para que eu quero riqueza? Puxa, eu quero riqueza, sabe? Para poder, sabe? Comprar coisas boas. Para poder ajudar pessoas. Para poder dar uma vida legal para os meus pais também. Olha que legal. Olha que outro... Para viajar, para conhecer o mundo, para falar línguas, para ser contribuição para um monte de gente, porque a hora que eu conseguir chegar lá, eu posso levar um monte de gente comigo. E eu não estou falando só de riqueza, eu estou falando de conquista, de sucesso. Dá para entender? Faz sentido para você? Então, gente, essas liberações que a gente vai fazer de tudo isso, porque essas crenças estão lá. Então, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico atingir o reino do céu. Se eu tenho essa crença, como é que eu vou conseguir atingir o reino do céu? Não vou, então eu vou ficar lá, junto com todo mundo. Nós temos uma coisa bem forte na nossa vida, que é o pertencimento à família. Isso é muito forte. Por isso, a liberação sistêmica é tão importante. Porque nós fazemos pela família. Tem uma lei maior que é o equilíbrio do todo. Do sistema familiar todo em primeiro lugar. E eu estou aqui, sou a bola da vez. E sou essa pessoa que vou fazer. O equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, o equilíbrio do todo, de todo. Sempre o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Em prol do todo, muita gente é sacrificado. Isso é para todas as coisas, não só para a família. O equilíbrio do todo vem em primeiro lugar. Então, na família, a gente também vai se sacrificar se for necessário. A gente também vai compensar. A gente também vai precisar fazer a nossa parte. Porque eu tô aqui, eu sou a bola da vez agora. E o problema não é o problema é a oportunidade que a gente tem de liberar as questões familiares, de curar o sistema. Olha que maravilha. O problema nunca é o problema. Gente, o problema está aqui. Geralmente, quando você entra num campo de constelação familiar, algo está atrás. Você tira isso aqui. Aí você vai ver o que de fato está ali. Às vezes é uma criança ferida, e eu falo, nós estamos todos na criança. Às vezes é uma questão ancestral. Às vezes é uma energia muito forte naquele campo. Outro dia eu fiz uma constelação, tinha uma energia assassina no campo, meu Deus, que dominava o campo. E essa menina que liberou isso, tá com a vida, o quanto ela não salvou, ela precisou sofrer um monte de coisa para chegar até mim? Claro, gente.
Porque senão você não vai. Se for na zoninha de conforto lá, você vai para onde? Para lugar nenhum. Antônio, ter o alvo no que quer. Exatamente, Antônio. Isso é crença de aproximação. Isso é crença de aproximação, Antônio. Eu, foco no que eu quero e é isso que a gente faz lá no programa, né? A gente faz o quê? A gente faz um projeto. E o projeto tem 3 etapas. E a gente faz o caminho. A gente, sem projeto, não vai para lugar nenhum. Sem projeto, você não vai para lugar nenhum. É igual a gente sair de um porto num navio, sabe? Você tá lá no navio, né? Aí você tem que ir pro porto. Aí você vai pro porto, que porto que eu vou? Não sei. Poxa vida. Cadê a carta náutica do navio? Poxa, não tem carta náutica. Você fica no meio do mar e acaba você ali. Se perde. E é o que acontece com a gente. A nossa vida nada mais é do que isso. Quem que tá no leme do seu navio? Cadê a tua carta náutica? Pois é. Se você quiser, se você escolher, se você quiser pegar na minha mão, eu posso ser teu guia, tua guia. E te levar nesse caminho, encurtar esse caminho, te ajudar. Porque eu já tenho lá o jeitão de fazer. E liberação sistêmica é uma bênção, gente. É uma bênção na nossa vida. E a terceira face do sucesso, fiquei falando muito aí, né? É a execução. Terceira fase do sucesso é a execução. É saber como empregar a sua energia masculina de forma funcional. Lá na mãe, você tomou a energia feminina. Gostei da carta náutica. Bem coisa de masculino, né, Vitor? Gostei da carta náutica. Também gostei dessa história. Então, você tem que ter uma carta náutica. Você tem que ter para onde você vai, né? Um guia, né? Então, eu posso ter sua carta náutica aqui e levar você, né, a fazer esse caminho. 2 meses, 8 encontros, 4 de liberações e 4 de orientação. Mais um WhatsApp que a gente vai estar orientando tudo vocês. Um programa lindo, maravilhoso. As aulas ficam gravadas. É uma bênção, é uma bênção. Então, se você estiver, fala comigo assim que acabar a live ou com a minha equipe, que a gente vai estar aqui, né, para te encurtar o caminho. Esse é o meu papel, para você poder acessar o sucesso. Ajudar você, do jeito que eu estou fazendo aqui hoje, trazendo um monte de clareza mental para você começar a pensar, sair da zona de conforto e falar, nossa, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. A Jéssica tá inscrita, né? Também não vejo a hora, Jéssica. Quinta-feira tá aí, dia 16. O link tá na bio. Gente, é só entrar lá, tá tudo, o programa tá lindo. Olha lá que tá tudo muito legal, muito legal. Mas aí tem bônus também ainda. 2 meses comigo, a gente tem traqueador de hábitos. A gente vai realmente levar você num caminhar. Mas tem as liberações que são fantásticas. Então a execução é saber como empregar a sua energia masculina como funcional. Por quê, gente? Sucesso é muito mundo interno, execução é do masculino, fazer é do masculino, né? E aí, a gente tem que ter isso, nós menininhas temos que fazer isso de forma funcional, porque senão a gente vira os homão da casa. Não é sobre isso. É sobre a gente ter força para ir para o mundo externo, fazer o que se requer no mundo externo, com força para o mundo externo, saber que existe mundo externo, estar em paz no mundo interno, estar em paz nesse lugar onde você tem o seu emocional estável, estruturado. E nessa estrutura de mundo interno, nessa estrutura de estabilidade emocional e com essa tomada de pai para ir para o mundo externo no fazer de um jeito muito mais funcional, você consegue realizar isso. Porque senão a gente vai para o mundo externo, a gente vai para o fazer na postura feminina. E feminino não tem força. É claro, gente, que eu tô falando na postura masculina, porque nós temos o masculino e o feminino em nós. Não é para despolarizar, não é disso que eu tô falando. Mas é de você ter essa força masculina em você, para você no feminino conseguir executar. Dá para entender? Então, é tudo um processo. Não existe pílula mágica.
nesse caminho, eventualmente tem o que, Vitor? Então, a gente, tudo isso é um processo, né? E é por isso que tem o método. Você precisa decidir aprender a saber executar. Então é como eu falei, ir para o mundo externo com força, de modo funcional, sem passar por cima de todo mundo, sem ir naquele masculino louco, né? Nesse caminho, eventualmente, tem que se deixar pessoa. Ah, com certeza, meu querido, com certeza. Por isso que eu digo que a gente tem que estar no nosso adulto. Por isso que a gente precisa não trair a gente primeiro. Foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Você pegou toda a coisa, né? Por quê? Porque é muito importante, às vezes, você deixar as pessoas para trás. Pessoas que não agregam, pessoas que estão tirando, drenando a sua energia, pessoas que estão impedindo você de ir adiante. Tony Robbins diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Tony Robbins é um dos maiores treinadores do mundo. Então, ele diz isso. Ele diz que a gente é a média. E quanto mais você convive com pessoas que são, eventualmente também, amigos, parceiros, boteco, são coisas que a gente precisa entender, alguns hábitos, alguns vícios. Se a gente realmente for para adulto, a gente vai entender que existe uma ordem. E eu ensino tudo isso no curso, no programa. A ordem da vida é Deus e as nossas rotinas diárias com o sagrado, a conexão com Deus, a conexão com o sagrado. Depois nós, com as nossas, cuidando da gente, principalmente o feminino, cuidando da gente, cuidando muito da gente. Depois os demais. Depois as relações, mas a gente tem o hábito, nós principalmente as femininas aqui, a gente tem o hábito de pôr as relações acima de Deus na nossa vida e a gente fica embaixo, fazendo por todo mundo e dando total energia para cá, ao invés de ser o contrário. Tomar a energia de Deus, tomar essa segurança de Deus, tomar essa postura do sagrado. E Deus aí, gente, é o que você acredita como sagrado, tá? Não tem aqui uma religião. Mas assim, o que você acredita como sagrado? Você nessa postura vertical, de estar conectado com o sagrado, fazer as suas rotinas diárias de autocuidado, cuidar da sua higiene, da sua alimentação, da sua beleza, de tudo que é seu, do feminino. O homem é um pouquinho diferente. O homem tem uma outra composição, né? Porque o homem está para servir a uma coisa mais forte aí. Mas aqui, ó, a mulher precisa ter esse lugar dela, Deus, ela e as relações. E parar de inverter isso, gente. Porque é isso que aí depois a pessoa chega pra mim e diz assim, Sol, eu não consigo, não sei o que, blá blá blá. Você vai ver, a pessoa tá totalmente dando toda a energia dela pro marido, o marido enriquece e ela não consegue. E aí leva um pé na bunda, ah meu Deus, não sei o que. Não é, ó gente, eu não tô fazendo, mas assim, você tem que cuidar de você. E ser cuidada pelo seu homem. Cuidar de você. E ser cuidada pelo seu homem. E aí você, claro que isso é um equilíbrio de trocas de relação. Olhar para o que você quer. Olhar para o que você quer. Focar no que você quer, não no que você não quer. Por isso que é muito difícil, é igual o Vitor falou, você está casado com alguém que você não quer e você ficar querendo se afastar daquilo. Não dá, gente. Você tem que olhar para o que você quer. Faz sentido? Com certeza, é justamente isso que é estar no feminino, Vitor. Exatamente isso que é estar no feminino. Não é só de cuidado externo, mas cuidado interno, sabe? Eu sempre digo na aula lá no programa assim, máscaras vão cair automaticamente lá no avião. Primeiro coloque a sua, depois ajude o outro. Você não tem como ajudar ninguém se você tá toda ferrada, todo ferrado. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem para transbordar na vida do outro, sabe?
Você tem que sair do mimimi, você tem que, por exemplo, no caso de homem, tem que sair do mimimi, você tem que entender que dentro da sua família você está ali a serviço de algo maior. Tem papéis e a gente precisa saber que tem. Por isso que nós estamos nas criancinhas. Ó, que coisa triste. Nas criancinhas, o homem, ao invés de estar no homem, está no menino e requer o quê? Uma mãe. Aí a mulher vai para esse papel e faz o quê? Ou pai. E aí a mulher vai fazer o quê? Ensinar o homem para a vida, ensinar o homem a se arrumar, ensinar o homem tudo. Ensinar o homem a trabalhar, ensinar... Não, não é egoísmo, é autocuidado. É autocuidado. E uma mulher de autocuidado é uma mulher de extremo valor. É uma mulher que tem o que transbordar na vida do outro. E ela não vai ser reclamona. E ela não vai ser a chata. Mas eu dediquei a minha vida inteira pra você. E agora é isso que você faz comigo. Cara, eu dediquei a vida pra você também. Mas eu fiquei muito bem, eu estou muito bem. Obrigada. Olha que legal. Faz diferença ou não faz? É legal ou não é? Então ficou claro, meus amores? Ficou claro por que as ordens são essas? Então, também tem isso, Vitor? Eu falo mais das mulheres porque eu tenho mais mulheres aqui, mas vou falar para você também. Exatamente isso. A dinâmica da traição é essa que o Vitor tá falando aí, ó, gente. Quando a mulher busca um pai no homem, ela também não vai para esse lugar de feminino profundo. Ela vai para o lugar da menina, da criança. É aquela mulher infantilizada que fala, sabe assim? É a mulher que não se cuida, que não se valoriza, que não tá nesse lugar de profundo feminino, de autocuidado. De cuidar dela primeiro, de se amar, de se gostar. Sabe isso? Isso é muito importante, porque ninguém vai nos amar se a gente não se amar. Uma das coisas mais importantes da vida é essa. Se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente. Porque você quer do outro o que nem você faz, nem você se ama, como é que você quer que o outro te ame? Sabe? Por isso que eu digo ali, quem que foi que falou comigo? A Silvia. Silvia, não é egoísmo, é autoamor. Sabe? É autoamor, é autoestima. É ter o que transbordar. É estar na adulta, na mulher, não na menina. No adulto, no homem, não no moleque. Tem muitos vieses isso que você está me perguntando, Vitor. Isso se chama despolarização. O nome disso é despolarização. Ou a gente despolariza para o masculino, no caso da menina, né, da mulher, ou para a criança. E no caso do homem, ou ele despolariza para o feminino, ou para o menino, ou para a criança. E aí às vezes a gente fica alternando esse lugar. Às vezes você nem percebe, e não tô falando que é isso, tá? O mantra ligou sozinho aqui no telefone no outro. Como pode melhorar, né? Então, nesse lugar a gente pode estar, ou vocês começaram despolarizados na relação, ou infantilizados. Então vocês podem não ter equilíbrio de trocas, e relação que não está em equilíbrio de trocas não tem futuro. Relação, para ter futuro, precisa estar em equilíbrio de trocas. Só não está, preciso organizar isso. Se você tem saída, claro que tem. Constela, se quiser falar comigo depois, a gente marca uma constelação, eu constelo para o mundo inteiro, para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Mantra, que legal, né? Você viu que mantra legal? Mantra de Ganesha, que eu estava ouvindo agora há pouco. Eu liguei o mantra de Ganesha e estava fazendo aqui uma meditação. E aí agora ligou sozinho. Olha que lindo, adorei. Bem na pergunta do Vitor, que interessante. Então, gente, olha que legal. Quando eu entro despolarizado nas relações, e agora eu vou sair um pouquinho aqui do contexto para responder o Vitor,
eu despolarizo o outro, tá? Então, ou eu entrei infantilizado ou entrei despolarizado. Despolarizado entrei no feminino. Entrei muito no feminino, eu estava no feminino. Aí ela vai pro masculino. Se ela entrou no masculino, você vai pro feminino. Geralmente, homens fracos procuram mulheres fortes. Por quê? Porque eles estão no feminino. Dá pra entender isso? Isso é despolarização. Aí vai tendo várias camadas aí, Vitor, e um outro dia com certeza eu faço essas camadas. Você sai da despolarização, aí você vai para um lugar, tá legal demais a live, né? Você vai para um lugar de de irritabilidade, começa a se irritar com o outro, começa, sabe, nada que o outro fala dá certo, você já acha, aí você já vai para um lugar de incompatibilidade, né? E aí você vai para o descomprometimento e acaba se separando da pessoa. Mas dá para olhar, dá pra... Se a gente tiver amor, tem tudo, né? A gente pode realmente olhar para isso com amor, sabe? Com essa pessoa com amor. É bem legal. Então, gente, estamos terminando aqui, já passamos 11 minutos, hoje a live foi tão gostosa, eu falei tanto, vocês todos estavam aqui tão interagindo, tão gostoso, que passou 21h12, olha lá que lindo, é 12h12 ali, ao contrário, né? Então, meus amores, até 11h59 a minha equipe vai estar disponível e eu também, para te auxiliar com as formas de pagamento, com os bônus e tudo mais aí, tá bom? Um beijo no coração, eu adorei estar aqui com vocês, toda quinta-feira eu tô aqui. Não, a terapia sistêmica é vida, viu, Vitor? Eu, se fosse você, dava uma olhadinha e tentava resgatar casamento, sabe? Resgate de casamento é maravilhoso. E dá, com a terapia sistêmica dá. Se os dois tiverem afim, se os dois tiverem ainda amor, e se quiserem resgatar, não tem por que não fazer isso. É um lugar de extremo amor, de extremo empatia com o outro também. Que obrigada, Gesiane, a minha live sempre passa rápido de tão bom. Obrigada, meus amores. A live vai ficar pouco aqui, a gente vai subir pro YouTube, tá? Aqui não vai ficar, a gente vai deixar só um dia, depois sobe lá pro YouTube. Quem quiser ir pra lá, Solange Baroncelli lá no YouTube, tá bom? Beijo no coração, obrigada, meus amores. Muito maravilhosa, parabéns. Parabéns para vocês também que estiveram aqui comigo desde o início, Jéssica desde o início, todos vocês, os meninos também, todos eles desde o início, Vitor, quem mais estava aqui desde o início? Um monte de meninos, olha que legal. Hoje veio meninos aqui na live fazer pergunta. Geralmente não vem, né? Geralmente a live é mais com a mulherada, hoje os homens vieram. Fiquei bem feliz também. O Antônio Surek. Todo mundo veio. Obrigada a todo mundo. Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus. Semana que vem nós estamos aqui novamente. E se você quiser entrar comigo nesse programa, eu posso ter sua guia. Você pode escolher isso. Eu estou aqui. Beijo. Fica com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.